Os vermes hoje já não são tão grandes como eram antigamente. Então, uma solitária, que você chamava, que é a tênia, hoje você não vê ela saindo mais nas fezes, que ela não é daquele tamanho como era, ela sai pedacinhos muito pequenos, inclusive dentro das fezes, você não consegue ver. Mas é impressionante como que a classe média alta, como qualquer classe social, tem muito verme. E quando você faz o protocolo certo, você vai expelir muita coisa. Então, essa preocupação é uma preocupação de todos nós brasileiros. Doutor Larry, vou fazer a próxima pergunta aqui. Estou lembrando da minha avó, né? Que quando era menininho lá, pequeno em Ribeirão Preto, ela me dava remédio para verme. Sim. E a pergunta é, deve-se tomar remédio para verme ainda, doutor Larry? Claro, sim. Talvez não que a sua avó, não sei qual que a sua avó administrava, mas é verdade. Antigamente, né, em cada começo de cada estação do ano, o começo da primavera, o começo do verão, o começo do outono, o começo do inverno, fazia-se um detox. E nesse detox era incluso o remédio para o verme, tinha uma diarreia muito forte e eliminava, inclusive, vermes. Os vermes hoje já não são tão grandes como eram antigamente. Então, uma solitária, que você chamava, que é a tênia, hoje você não vê ela saindo mais nas fezes, que ela não é daquele tamanho como era, ela sai pedacinhos muito pequenos, inclusive dentro das fezes, você não consegue ver. Mas é impressionante como que a classe média alta, como qualquer classe social, tem muito verme. E quando você faz o protocolo certo, você vai expelir muita coisa. Então, essa preocupação é uma preocupação de todos nós brasileiros. E mais de 50% dos brasileiros estão contaminados, tem infestação, é o nome certo, tem infestação de vermes. E são processos de detox, de preferência naturais, que devem ser usados. Então, seria o quê? 4 vezes por ano, doutor Lair? Seria 4 vezes, o ideal seria 4 vezes por ano, no começo de cada estação, assim que era feito na antiguidade. No começo de cada estação, os netos iam para a casa da avó, a avó fazia o remédio, havia uma diarreia grande de um dia para o outro, e todo mundo liberava os vermes e melhorava o estado de saúde. Aqui estão perguntando a sua opinião em relação ao contraceptivo. Qual que o senhor indica? O contraceptivo é complexo. O contraceptivo oral, pílula, é hoje considerada pela Organização Mundial de Saúde classe 1A, assim como o tabaco, assim como o asbesto, como cancerígeno, que é a pior classificação, é 1A. Então, a própria Organização Mundial de Saúde já declara que é uma substância causadora de câncer. Mas, infelizmente, ninguém escuta isso e está todo mundo tomando, e cria-se todos os tipos de problemas. Então, a pílula oral, se você toma ela, eu recomendo que você pare pelo menos uns 3 meses por ano. Você toma ela por um período, dá um descanso, toma ela por um período, dá um descanso. Você não pode tomá-la direto. Tem gente que toma 10 anos direto. Aí tem, inclusive, uma atrofia ovariana, e quando você quer engravidar, depois disso, você não consegue, tem que fazer tratamento de fertilização, porque agora o ovário atrofiou. Então, se essa não é recomendada, o que é recomendável? Bom, um modo que você pode usar é o sistema chamado Billings. Você pode olhar lá na internet o que é o Billings. Billings. Billings é tipo você pega o muco da vagina e lá vai explicar que quando a mulher ovula, isso muda a constituição. E aí a pessoa percebe que naquele dia ela está ovulando. Ou ovulou ontem. Se ela ovulou ontem, ela tem que ficar 48 ou 72 horas, porque nesse período ela pode engravidar. Você pode ir pela tabela. Geralmente, a ovulação ocorre num ciclo de 28 dias, ela ocorre em torno do 14º dia. E quando ocorre a ovulação, você tem sobe a temperatura de meio a 1 grau. Então, a mulher, quando chega no 12º dia do ciclo menstrual, contando menstruação
primeiro dia como dia 1, quando chegar no dia 12, ela começa a medir na axila a temperatura dela de manhã, depois que ela acorda, antes que ela levanta. E ela vai ver que, se ela ovulou, aquela temperatura aumenta no dia seguinte de 0,5 a 1 grau. Então, quando você tem um aumento na temperatura basal matinal, depois que você acorda, antes que você levanta, de 0,5 a 1 grau, significa que você ovulou. E se você ovulou, nas próximas 48, 72 horas, é recomendável que você não tenha relação sexual. O preservativo, a camisinha, hoje nós temos o preservativo masculino, a camisinha masculina, e temos a camisinha feminina. Então, isso aí também é um dispositivo interessante. Eu não estou dizendo que por 14 você vai ter relação no casal, mas naqueles dias você pode fazer uso disso aí perfeitamente, sem problema. E o menos ruim, depois disso tudo, seria o DIU de cobre. Não é o DIU com hormônio, não. O DIU com hormônio ele prejudica quase igual, se não até mais, do que uma pílula oral. Agora, o DIU de cobre sozinho, só cobre, é um processo físico. Esse é um dos que prejudica menos. Mas, infelizmente, todos eles têm os seus efeitos colaterais. Aqui uma pergunta, doutor Lair, para o público mais feminino hoje, né? Fale sobre os riscos dos cosméticos. Isso aí é um risco oculto, que a mulher não tem noção do que está acontecendo. A maioria desses cremes de beleza, infelizmente, tem como base petróleo. Quer dizer, você, mulher, toma um banho no final da noite e passa o creme para manter a pele bonita, e, na realidade, você está adoecendo, porque esse creme, se ele tiver um componente derivado do petróleo, essa substância agora vai ser absorvida no seu corpo via pele, e ela vai entrar no seu corpo e, infelizmente, ela vai ter uma propriedade chamada estrogenicidade, ou seja, ela vai funcionar como hormônio feminino. E esse hormônio feminino agora vai causar uma série de problemas, um deles chamado predominância estrogênica. Então, isso predispõe você a celulite, predispõe você a ganhar peso, predispõe você a ter doença fibrocística da mama, predispõe você a ter mioma uterino. Tudo isso pode ser desencadeado por um cosmético mal usado. O ideal, o próprio batom que você usa, aquele batom que você gosta, porque é muito bom, porque ele dura 24 horas, você passa o batom e ele não sai, aquele que é o melhor para você é o pior para a saúde. O batom que fixa muito bem, ele é muito rico em chumbo, e você contamina com chumbo, você passa o batom todo dia, e você desenvolve uma doença chamada saturnismo, que é a intoxicação pelo chumbo, que pode, inclusive, levar a casos letais, casos de morte por saturnismo. O pintor, por exemplo, que tem a mania de pintar e de colocar o pincel na boca, as tintas, em geral, são ricas em chumbo. Então, a pessoa pode desenvolver um saturnismo e morrer em consequência disso. Tem histórias de pintores famosos, inclusive os brasileiros, não vou citar nome aqui, mas, inclusive, brasileiros que morreram de saturnismo. E é um diagnóstico muito difícil de fazer, porque nós, médicos, não vemos isso com certa frequência, e, às vezes, é na última hora, antes do paciente falecer, é que se descobre que ele tem uma intoxicação com chumbo. E, no caso da mulher, o que causa isso é o uso constante do batom, principalmente o batom que você gosta, porque segura bem, entendeu? Então, você devia de procurar, e hoje tem disponível, os cosméticos orgânicos, tá? Você procurar cosméticos orgânicos, você não vai ter esses problemas que eu estou descrevendo aqui, tá bom? Doutor Lair, a maioria das consultas médicas hoje se pede exame. O que significa exame laboratorial ter uma sensibilidade alta, mas uma especificidade baixa? Essa pergunta deve ser de um profissional de saúde. Aí é o seguinte, eu tenho 100 pessoas que eu vou examinar, e essas 100 pessoas têm uma doença. E eu estou fazendo um teste que eu estou inventando para ver se bate com essas pessoas que têm doença. E se eu disser que eu consegui 90, eu detectar a doença, dessas 100, eu digo que a minha sensibilidade para detectar a doença é 90%.
Se eu pegar 100 pessoas que não têm a doença, e eu tenho outro parâmetro chamado o padrão ouro, para determinar que essa pessoa não tem doença, e agora eu estou desenvolvendo um teste e eu detecto 10 pessoas com doença num grupo de 100 pessoas que não têm doença, eu vou dizer que a minha especificidade é 90%. A sensibilidade e a habilidade que eu tenho do meu teste identificar a doença num paciente que tem a doença. E a minha especificidade é a minha capacidade de dizer que uma pessoa que não tem doença realmente não tem doença. Então, isso é muito importante para quem trabalha com exames laboratoriais, porque às vezes eu estou confiando num exame, no resultado de um exame, e esse exame tem ou a sensibilidade baixa ou a especificidade baixa, e quando eu faço o raciocínio em cima disso, e eu não levo em consideração a sensibilidade e a especificidade, o diagnóstico pode estar totalmente errado.